Eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. Eu tenho falado para os irmãos várias vezes sobre os perigos dessa seita. Essa seita é considerada uma seita, e de fato é, porque essa seita ensina coisas que não fazem parte da ortodoxia cristã. Então, sempre que um movimento religioso é marcado por desvios chocantes da ortodoxia cristã em questões cruciais, esse grupo é considerado uma seita. E nós sabemos que a seita adventista ela tem doutrinas estranhas demais, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, eles creem na autoridade de uma senhora, uma falsa profetisa, chamada Ellen G. White. E acreditam que o que essa mulher escreveu é inerrante e infalível, como a Bíblia. Então ela não errou nas suas profecias, e tudo que ela disse é verdade, no mesmo nível da verdade das Sagradas Escrituras. Então isso é ensinado, e quem não aceita isso não pode ser um adventista. É questão, inclusive, de compromisso com a doutrina e com essa seita. Outra doutrina falsa que é ensinada, entre muitas outras, é a ideia, é o ensino de que Jesus está agora continuando a sua obra de expiação no céu. Eles entendem que em 1844, Jesus entrou num tabernáculo celeste, num templo celeste, na parte santíssima de um templo celeste, isso em 1844, e começou um trabalho de expiação ali naquele templo celeste. Está prosseguindo nesse trabalho de expiação. Ele não consumou a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não foi assim. Ele ainda está realizando esse trabalho, essa obra, e o nome disso é juízo investigativo. Ele está fazendo expiação pelos pecados ainda dos homens ali, no céu agora. São coisas estranhas. De onde vem isso? Dessas visões dessa senhora. Essa senhora, inclusive, acredita e ensinava que há vida em outros planetas e que nesses outros planetas há uma árvore da ciência do bem e do mal. Mas os ETs foram mais espertos do que os terráqueos. E os ETs não comeram da árvore da ciência do bem e do mal e estão então santos. Todos os ETs que os irmãos encontrarem por aí são santos, porque eles não caíram em pecado. Só os habitantes do nosso planeta que comeram da árvore e estão em pecado. Queridos, são coisas absurdas. E eles também ensinam, como eu disse no domingo passado, entre outras coisas, ensinam abstinência de alimentos. É pecado tomar café, é pecado comer presunto, não importa a marca, pode ser Sadia, pode ser Seara, é pecado comer presunto, qualquer carne de porco é pecado comer, outros alimentos também são proibidos. E ensinam também guarda de dias, dizendo que, inclusive, se você não guardar o sábado e guardar o domingo, como eu disse na semana passada, essa é a marca da besta. Logo, a única igreja verdadeira é a igreja que guarda o sábado, que é o adventismo do sétimo dia. Então, esses são alguns dos ensinos dessa seita. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não é cristianismo. O cristianismo não ensina nada disso, não há uma vírgula sequer nas Escrituras sobre esses temas que são propostos aí pelo adventismo e que distinguem essa seita. Tudo isso que eu falei, os irmãos sabem, os irmãos já conhecem isso há muito tempo, sabem disso, eu tenho alertado os irmãos quanto a isso. Mas existe uma estratégia dessa seita que é a estratégia que nós podemos denominar de aproximação amigável. O que então fazem os adventistas? Eles se apresentam como mais uma denominação evangélica, assim como existem batistas, presbiterianos, congregacionais, tudo mais. Eles se apresentam como mais uma denominação evangélica entre muitas. Nós não somos uma seita, somos mais uma denominação apenas. Há várias, e nós somos uma delas. Se aproximam assim,
não dizem essas coisas numa primeira abordagem, de forma nenhuma, falam de Jesus, de Deus, da sua palavra, não falam, nem tocam em assuntos desse tipo que eu mencionei agora, e se aproximam amigavelmente, sempre com uma fala bem tranquila, um sorrisinho nos lábios, e tentando se aproximar de você para conquistar sua confiança, convidar você para ir nas suas reuniões e aos pouquinhos enredar você. Essa é uma técnica muito antiga. É uma técnica que já foi detectada no século II pelo grande apologista Irineu de Leão, porque os gnósticos da época de Irineu faziam exatamente isso. Eles se aproximavam com uma linguagem cristã, sem mencionar nada acerca das emanações, que era a base do ensino dessa seita, sem falar nada sobre essas coisas estranhas. E então enredavam as pessoas. E depois que as pessoas estavam enredados ali, fortemente envolvidos na seita, então eles puxavam da manga as suas doutrinas falsas e a pessoa então já estava ali envolvida e era difícil então sair ou romper assim pelo menos de uma vez. E essa técnica dessa aproximação amigável é a marca do adventismo do sétimo dia. Eles vão se aproximar de você dizendo que são, por exemplo, universitários. Eles não vão falar eu sou adventista, de jeito nenhum. Eles vão dizer, olha, eu sou universitário e eu estou vendendo livros sobre gastronomia ou coisas assim, sobre alimentação saudável. E eles vão querer entrar na sua casa e vender os livros para você sem falar que são adventistas. Se você for pegar um avião aqui em Guarulhos, é muito provável que enquanto você estiver aguardando o avião, tomando um cafezinho, vai chegar um universitário com um livrinho para vender. Dizendo, olha, eu sou universitário e eu quero vender um livrinho para você me ajudar nos meus estudos. Sempre assim, quando eles vêm me procurar e dizem, olha, eu quero vender um livrinho, eu sou universitário, eu falo, não, você não é universitário. Você é um adventista querendo me doutrinar. Por que você não disse que é adventista? Eu errei. Você é ou não é? Sou. Então por que você não disse que é? Por que você me abordou com falsidades? Por que você disse algo pensando outra coisa? Você disse algo pensando outra coisa. Por que você faz isso? E aí eles vão embora bravos, né? Dizendo que eu sou mal educado. Mas enfim, essa é a técnica dessas pessoas. E eles fazem isso na porta da sua casa, nas abordagens na rua, sempre com um sorrisinho, né, lindo, sempre com muita simpatia e uma fala mansa, ali se aproximando de você. Lembre-se, se você disser, olha, eu sou crente, eu já sou crente, aí eles vão abrir ainda mais o sorriso, ah, claro, eu também sou crente e tudo mais, e vão fazer com que você se sinta bem ao lado dele, mas na verdade ele considera você um incrédulo que está indo para o inferno. E a missão dele é evangelizar você, tanto que existe um livro da literatura adventista que ensina a evangelizar umbandistas, espíritas e batistas. Tudo no mesmo livro. No mesmo livro. Então tem lá como evangelizar espíritas, umbandistas, outras religiões aí afro-brasileiras e batistas, técnicas para evangelizar você, batista. Não considera você crente, não considera você salvo, absolutamente nada disso. É assim, é a velha estratégia de Irineu de Leão que ele mencionava. Falam como nós, mas pensam diferente de nós. Essa é a estratégia. Tudo isso que eu falei, os irmãos já sabem, porque eu não disse isso aqui uma vez só. Eu disse isso aqui já várias vezes. Mas o que tem me assustado ultimamente é a aproximação irresponsável. Essa é a palavra que eu quero destacar aqui. É a aproximação irresponsáveis de pastores bíblicos se aproximando de líderes dessa seita. Isso tem chocado, isso tem me chocado bastante. Pastores que eu gosto, pregadores da palavra, homens que têm bastante doutrina e que têm saído por aí afora em fotos, em podcasts, em programações, ao lado de líderes de renome adventistas. Notem bem, eu não estou dizendo que você tem que xingar o adventista, ser inimigo deles, não quero olhar na sua cara, não estou dizendo isso.
Nenhum crente deve tratar ninguém assim. Ninguém. Mesmo o pior feiticeiro do seu bairro, da sua rua, sei lá de onde, você não pode tratar assim. Você tem que tratá-lo com docilidade, com brandura, com simpatia, com respeito. Sempre tem que ser assim. Sempre temos que ser assim em todas as nossas abordagens e tratamentos. Sempre. Mas o que eu estou dizendo é que uma postura como essa, que os irmãos têm visto, de pastores bíblicos, de pastores, a nosso ver, ortodoxos, saindo na foto com homens assim, é uma postura de falta de responsabilidade, porque isso faz com que os crentes, diante dessas abordagens tão amigáveis, baixem a guarda. Esse é o problema. Diante de uma visão como essa, os crentes que têm sido tantas vezes alertados, eles vão baixar a guarda. O pastor fulano participa de programações com esses homens. Qual o problema então dessa seita? O pastor fulano sai na foto com eles ali, sorrindo, alegre, feliz, faz programações, viagens e outras coisas com esses homens. Qual é o problema então? Se os irmãos me vissem ao lado ali de um grande líder adventista, participando de entrevistas, programações, viagens e outras coisas, ao lado de um grande líder adventista, qual seria a postura dos irmãos diante do adventismo? Os irmãos iriam baixar a guarda. E é essa falta de discernimento, é essa falta de responsabilidade pastoral, ministerial, que eu quero destacar aqui. Não se deixem levar por essa postura. Essa postura desses pastores ortodoxos está errada. Não estou dizendo que eles devem ser inimigos, atacar, xingar, ofender, não é isso que estou dizendo. Mas quando um homem assim, um homem de uma linha doutrinária séria, um homem que é conhecido, que tem projeção, se coloca ao lado de um líder de uma seita, amigavelmente realizando programações ao lado dessa pessoa, esse homem perdeu o seu senso de responsabilidade ministerial. Ele está dizendo às ovelhas: olha, não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos, baixem a guarda, abram as portas, não há perigo nenhum. E só Deus sabe os prejuízos que isso vai causar. Só Deus sabe quando as ovelhas baixarem a guarda por virem essas cenas, quando as ovelhas baixarem a guarda e deixarem que essas seitas entrem em suas vidas e as considerem e passem a considerar essas seitas como não perigosas, só Deus sabe as desgraças, os prejuízos, as tragédias que advirão disso. Então, queridos, fica aqui registrado o meu alerta. Não se deixem levar por essas posturas que têm nos surpreendido. Eu estou surpreso, estou perplexo, estou boquiaberto diante do que eu tenho visto por parte de alguns líderes ortodoxos ali abraçados, ali, com essas pessoas. É de assustar. É um quadro surpreendente para mim. Surpreendente. E os irmãos não devem, por causa dessas visões, desses quadros, vendo ali pastores de renome ao lado de líderes adventistas, os irmãos devem pensar: acho que não tem problema, acho que está tudo bem. Não está. Isso é errado. Essa associação é errada. E os líderes cristãos devem deixar isso muito claro. Não tenho ódio de você, não tenho raiva de você, não quero xingar, ofender você, mas não conte comigo ao seu lado para os seus trabalhos, os seus empreendimentos, as suas programações. Não conte comigo. Nós não andamos lado a lado porque não cremos nas mesmas coisas. Essa é a postura correta do homem de Deus.